Agora sim, comenta se vocês estão vendo direitinho, tela cheia aí. Estão me ouvindo bem, certo? E a gente vai começar aqui, hoje o nosso objetivo, né, nessa imersão, é que vocês entendam como vocês podem também criar a rotina de venda diária de vocês, né. Uma rotina que ela serve para terapeutas ocupados, que querem criar uma rotina para vender todo dia sem depender de um gestor de tráfego, sem depender de equipe, né, um terapeuta que é independente e vai criar uma rotina, né, nesse sentido, né. E aqui eu trago uma reflexão que é o seguinte: por que que a sua renda com terapia ainda não é o suficiente? A maioria dos terapeutas passa por isso, muitos terapeutas, né, a maioria talvez não, mas muitos terapeutas passam, por essa questão de cobrar menos do que deveria. A maioria, essa aqui eu posso afirmar que a maioria oferece muito menos do que deveria, oferece muito menos vezes do que deveria estar oferecendo, tá. Perde tempo com o que não deveria, essa aí tem uma galera que perde tempo com o que não deveria, tá. E coloca dinheiro onde não deveria, certo. Acaba gastando aí, alocando mal os seus investimentos, quando deveria estar investindo mais na sua própria divulgação. Beleza? Então, assim, esses são aí os 4 inimigos aí que sabotam, né, sufocam a sua renda com terapia, beleza? E aí eu quero trazer aqui para vocês por que que agora dá para vender todo dia sem depender de ninguém. Primeiro ponto, assim, que a gente tem que, se atentar, é que o seguinte, o status da terapia evoluiu, né, hoje em dia antes louco é quem fazia terapia, hoje louco é quem não faz, né. A terapia atingiu outro status social, hoje eu quero ter um iPhone e um terapeuta. Certo? Então, assim, se tornou um objeto de consumo, ou um objeto de desejo, de status social. Antes era como se fosse visto como a pessoa que contrata um terapeuta era visto como um doente, hoje é visto como alguém bem-sucedido, alguém que se cuida, né. Então, assim, esse status mudou muito. O comportamento de compra do consumidor evoluiu, né. Quando veio a pandemia aí para bater o martelo, o último prego do caixão e colocar, e mudar de uma vez por toda, veio o Pix, né, então todas essas inovações aí fizeram com que o comportamento de compra do brasileiro evoluísse e muito rápido, evoluísse 50 anos em 5 meses, entendeu. Então assim, isso aí ajuda muito. Os aplicativos também evoluíram, vocês vão ver aqui ao decorrer dessa apresentação que isso aí muda o jogo pra gente, tá. E o algoritmo também evoluiu, que tal, né. O algoritmo também evoluiu, então agora tá muito mais simples a gente conseguir encontrar as pessoas certas, beleza? Então vamos seguir aqui. Quem são os verdadeiros inimigos, né, do terapeuta independente? Eu diria que, assim, o primeiro ponto a se trazer aqui é óbvio, né, que esse labirinto caótico de desinformação, essa overdose de informação que está jogada por aí, né, de forma aleatória e sem direção, que causa um caos de desinformação, um TDAH estratégico, como eu costumo falar, né, a galera que fica pulando de galho em galho nunca termina o que começa e acaba não tendo resultados por isso, certo? As promessas mentirosas de resultado fácil, né, porque volta e meia vai surgir uma nova promessa de resultado, sendo que é um insulto à nossa inteligência quando a gente vai parar para analisar, né, e o mercado está cada vez mais consciente disso, que prometer resultado é uma coisa completamente impossível. Impossível, porque depende da outra pessoa, depende da execução, depende do comprometimento, depende de uma série de fatores, depende até da vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Então, assim, não dá para prometer resultado, mas a gente pode prometer o quê? Processos capazes de gerar resultados. Isso sim, isso existem. Processos existem, tá? Que quando implementados geram resultado. Comparar os seus bastidores com o palco de alguém. Certo, comparar os seus bastidores com o papo de alguém é um erro muito comum que eu vejo muito terapeuta fazendo isso, e isso faz com que o quê? Primeiro, que abale nossa autoestima, que, paralise a gente, né, que a gente trave de colocar as nossos objetivos em movimento. E outra, né, uma comparação completamente injusta, né, porque quando você olha o seu bastidor, você fala: "Ó, nossa, como, eh, eu faço assim, assim, assado", quando você está se comparando com o palco de alguém, que é uma coisa que foi arquitetada para parecer, muito, sei lá, né, não sei como definir isso, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Coloca aí no chat se vocês entenderam. Porque, tipo assim, não é justo, né, você comparar o palco de alguém, é tipo uma mulher maquiada com ela quando acorda, não é justo, né. Os blogueiros e tal, enfim. O outro ponto aqui também é a questão da ilusão do conhecimento, né, muita gente chama isso de a maldição do conhecimento, mas eu não concordo que o conhecimento seja uma maldição. Eu acho que é muito mais uma questão de ilusão, de véus que a gente acaba tendo, né, de complexidade, que fazem com que a gente não consiga mais enxergar o que é óbvio, o que é simples. Então, assim, isso aí é um verdadeiro inimigo, que a gente estuda muito, se capacita muito, e aí a gente perde, a simplicidade das coisas um pouco, tá. Então, por que que não adianta terceirizar o seu setor de vendas antes de você ter uma renda ali na casa dos 10.000 por mês, tá. Antes de você faturar 10.000 por mês com consistência, por que que não adianta você terceirizar suas vendas, né, você colocar contratar outra pessoa para fazer uma sociedade com outra pessoa para fazer, pagar para outra pessoa fazer, enfim.
Porque, em primeiro lugar, quem não vende sempre vai depender de quem vende, certo? Então, assim, se você não tiver independência para fazer suas próprias vendas, pelo menos ali, né, os 10.000 ali, que seria um custo de sobrevivência, né, você vai estar sempre dependendo de outra pessoa, certo? Você vai estar sempre sendo refém dessa pessoa que sabe vender, e você nunca vai ter a liberdade que você procura. Certo? Então, assim, não adianta. Em primeiro lugar por isso, bastava esse motivo, certo? Mas o segundo motivo é o seguinte, você não pode se dar o luxo de delegar agora por uma questão de caixa, por uma questão de que se você delegar agora, antes dos 10.000, você vai fazer um buraco no seu caixa que vai fazer falta para sua operação. Então você não pode se dar esse luxo de delegar agora, beleza? Até porque no começo, cada centavo em divulgação conta, cada centavo que você pode colocar em divulgação vai contar no começo, certo? E aí o último e não menos importante é que ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro que você. Isso é uma verdade difícil de engolir, mas vocês têm que entender que ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro que você. Isso é fato, beleza? Agora assim, para levantar um pouco o astral, né, eu só queria dizer o seguinte, é que você tá a um anúncio de nunca mais precisar de dinheiro. Hoje em dia, quando eu, pô, preciso de dinheiro para alguma coisa, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso pagar alguma coisa, né, eu penso: "Poxa, que anúncio eu posso fazer para ganhar mais dinheiro?". Porque você está sempre a um anúncio de distância de nunca mais precisar de dinheiro. Quando você aprende a fazer bons anúncios, pronto, você aprendeu a imprimir dinheiro, certo? Então, assim, essa mentalidade que eu quero trazer para vocês é que, assim, no final das contas, quando você aprende a fazer um anúncio bom, você se despreocupa com essa parada de dinheiro, tá? Então é isso que vocês têm que olhar. O anúncio é como esse tesouro aí que eu coloquei aí do lado aí para mexer com a mente de vocês. Show de bola? Então, aqui, quem é que vai te ajudar aqui? A experiência. Eu sou Felipe Brito, né, e a minha parceira é Winnie Binger, a gente forma a Aliança do Creme, e eu sou especialista em vender desenvolvimento humano, eu criei mais de 100 páginas, escrevi mais de 500 anúncios aí, certamente eu já te atingi com algum desses 500 anúncios aí que eu escrevi antes desse, tá? Gerenciei mais de 500.000 em tráfego pago, diversas contas em diversos nichos, em diversas estratégias, tá? Tanto de infoproduto quanto negócio local, mas a grande maioria aí foi em produtos digitais aí, pelo menos uns 450.000 aí desse desse montante. Já fiz mais de 5.000 vendas, tá, já fiz mais de 5.000 vendas de produtos digitais no mercado de desenvolvimento humano. Então, assim, essa é a bagagem que eu tenho, e a Winnie, qual é que é a bagagem que ela tem para trazer também? Ela é mentora de sucesso e relacionamento e sucesso do cliente, tá. A gente já fez mais de 10 lançamentos juntos, ela tem mais de 1.000 clientes, ela tem experiência com fechamento de vendas, ela já fechou mais de 500 vendas e colocou mais de 500 pessoas ao vivo no YouTube. Então, ela também não é brincadeira, e ela está junto aqui na equipe para ajudar vocês a criar uma rotina para vender todo dia, sem depender de um gestor de tráfego, certo? Então vamos para cima aqui desse objetivo. Como é que eu comecei a vender todo dia? Basicamente, eu comecei no mercado de lançamentos. Eu era lançador, só que é o que eu queria? Eu queria ser completamente independente. Eu queria poder pegar e fazer o meu dinheiro, sem depender do calendário lunar da pessoa que queria lançar, do orçamento da pessoa que queria lançar, da data que a pessoa queria lançar, né? Enfim, eu queria ser independente. E aí eu comecei a aprender com o dinheiro dos outros, né? Eu comecei a prestar serviço depois que eu saí desse mercado de lançamentos, né, começou a não funcionar tão bem, e aí o mercado todo correu, a galera correu para o tráfego perpétuo. E como eu já tinha essa experiência de tráfego com lançamentos, né, eu comecei a pegar um cliente ou outro ali na área de tráfego perpétuo e aprender com o dinheiro dos outros. E bolinha vai, bolinha vem, eu fechava o tráfego, mas na prática entregava muita copy, entregava muita infraestrutura de página, entregava muita estratégia, e aí eu entendi que eu estava partindo para uma coprodução. Não era bem tráfego que eu estava fazendo mais, eu já estava fazendo uma coprodução dessas pessoas. E aí eu conheci novas estratégias, muitas coisas, assim, colocando em prática ao mesmo tempo, que aí eu comecei a perder o foco com tantos modelos de negócio, que davam muito trabalho e pouco resultado, pouco dinheiro no meu bolso no final, não é que elas estavam tendo pouco resultado, é que a minha participação naqueles projetos estava sobrando, não era a renda que eu precisava, né, não era suficiente para mim, tá, pra o tanto de trabalho que eu estava tendo, cada especialista fazia de um jeito, cada caso era um caso, cada nicho era um nicho, então eu comecei a investir em mim. E aí foi aí que tudo mudou, né, e aí eu comecei a escalar meus próprios produtos e finalmente eu me tornei independente, comecei a vender todo dia aí, só que os meus produtos, eu peguei esse tempo que eu sabia, peguei esse conhecimento, comecei a investir em mim e tudo mudou. O que é que eu tirei disso, né, o que é que eu tirei disso? Eu vivi os 2 lados, né, só que eu senti um chamado para compartilhar isso com mais pessoas, do jeito o modelo de negócio que eu estava tendo de coprodução, eu podia atender 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas no máximo, né, porque senão começava a perder a qualidade do trabalho, então assim, eu senti esse chamado de impactar mais gente, certo? E aí o que é que eu fiz? Eu entendi o contexto e selecionei o melhor cliente para o meu momento.
entrei em movimento, comecei a fazer oferta direto para público frio, comecei a vender, captar clientes todos os dias, essa história aí que eu contei para vocês resumidamente, e aí aconteceu o quê? Eu comecei a inspirar pessoas, eu mentorei pessoas e ajudei dezenas de terapeutas a encontrar o caminho deles. E fazendo isso, o que é que aconteceu? Eu me encontrei. Agora eu finalmente assumi as rédeas do meu próprio propósito. Agora eu posso entrar aqui e espalhar minha mensagem para vocês, tá. Então assim, esse para mim foi o fundamental disso tudo, isso só foi possível porque eu comecei a investir em mim, tá. Ao invés de investir tempo e dinheiro em outras pessoas. E aí eu quero trazer para você o seguinte, dentre todos esses projetos aqui, que eu já rodei e tudo mais, todos tinham um grande problema. Eles demoraram de escalar mais do que deviam, porque não sabiam fazer anúncios para atingir as pessoas certas. Não sabiam, eh, falar do jeito certo para atingir as pessoas certas, certo? Então, na prática, eu vendia tráfego e entregava copy, tá? Então, assim, o que que eu vou trazer para vocês aqui? O meu processo criativo que eu uso para atingir as pessoas certas em 90 minutos, tá? Eu comecei no mercado de lançamentos, eu comprei uma fórmula, eu não tinha um mentor, era anúncio que não acabava mais e minha verba era curta, tá? Alguém se identifica aí com esse cenário? Alguém se identifica? Eu só queria viver de propaganda, né, viver minha arte, fazer o meu tráfegozinho, só que eu vendia um ticket baixo, vendia poucas vezes no ano, perdia tempo planejando muito, sabe, aquela coisa: "Ah, será que tá bom, que isso, que aquilo", aí muda, aí vai e volta e vem e planeja, planeja muito e joga pouco. E eu não tinha um produto que aguentava tráfego. Segura essa aqui, já parou para pensar nisso? Será que você tem um produto que aguenta tráfego? Porque assim, você já parou para analisar que se você tiver uma oferta que aguenta R$ 10.000 em tráfego todos os dias, acabou seu problema com dinheiro? O que você não tem é um produto que aguenta tráfego. Essa que é a grande questão da parada. Então vamos lá, para fazer um produto aguentar tráfego, né, eu fiquei muito tempo em um mercado ruim de anunciar, e isso quase me fez desistir, mas me deu a bagagem para escrever anúncios muito melhores, até que veio o lockdown. E os gestores de tráfegos viraram meio que semideuses, né, agora pronto, agora só dá para vender com tráfego, já era. Pandemia, máscara no rosto, né, e aí, teve essa elevação de status do gestor de tráfego, então eu comecei a anunciar como se não houvesse amanhã, fechar vários clientes de perpétuo, aquela época que eu falei, aí a gente fez mais 6 dígitos vendendo todo dia no nicho de arquitetura, fez múltiplos 6 dígitos vendendo todo dia no nicho de prosperidade, fiz múltiplos 6 dígitos vendendo todo dia no nicho de PNL, certo? E aí depois que eu vivi uma rotina diária de vendas, eu nunca mais quis ficar sem vender, né, eu fui picado pelo mosquitinho do vender todo dia, e aí eu nunca mais quis ficar sem vender. Então eu tive que criar um processo replicável, tá, para criar esses anúncios. Um processo que eu pudesse fazer os anúncios, pô, o que que tem, né, o que é que tem de diferente nesses anúncios aqui que, putz grila, faz 10.000, 20.000, 40.000. Normalmente todo o resultado dessas campanhas vem de tipo 5% dos anúncios, né. Então como é que eu fazia para escrever um anúncio desse que aguenta botar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 em tráfego, né. Então, eu simplifiquei esse processo usando 3 tomates. Por que tomate, né? Tomate vem daquela técnica pomodoro que, tomate em italiano, e é baseado nesse reloginho de geladeira, certo? Que é um timer que você gira, você programa ele ali, aí quando dá o tempo ele apita, tá? Então, esse tomate representa mais ou menos meia hora de trabalho, a gente pode simplificar dessa forma aqui, tá? Então em meia hora de trabalho você escreve 15 headlines, são 15 temas, tá? 15 formas diferentes de chamar a atenção do seu prospecto, né, do seu público-alvo. E aí depois dá uma pausa, descansou, beleza, voltou, você vai refrescar a cabeça, você vai selecionar as melhores headlines, né, os melhores temas, né, as melhores formas de chamar a atenção. E aí você vai revisar esse texto com a ajuda de outra pessoa, para ter um novo ponto de vista, e dar editada, dar uma mexida, dar uma melhorada se precisar em algum ali. Aí você escolheu qual que você vai fazer. E aí, no último tomate, né, nessa última meia hora, você vai testar 2 ou 3, escolher eles, os melhores ganchos, e escrever o texto, né, discorrer o texto de 2 ou 3 desses anúncios, né, eu recomendo 3, tá. 3 dá mais sorte do que 2. E aí o que é que acontece, né, poxa Felipe, muito pouco tempo, né, para fazer tudo isso. Isso aí é fácil para você que tem prática e tudo mais, mas eu que estou iniciante, eu levaria os 90 minutos para escrever só as 15 headlines, né. Então, como é que eu fiz isso tudo tão rápido, né, gente? Como é que eu fazer isso tudo tão rápido? Como é que eu cheguei nisso? Primeira coisa que a gente tem que ter para começar esse processo é agilizar, porque se a gente perder tempo fazendo isso, não vai dar pra fazer em 90 minutos. Então é o seguinte, noção de contexto.
Normalmente por escrito, eu prefiro por escrito, porque por escrito fica mais ágil o processo, tá. Porque normalmente a gente tem na cabeça: "Ah, eu acho que os terapeutas isso e aquilo". Não, eu quero por escrito. Eles isso, eles aquilo, aquilo outro, tá. Então eu faço uma pesquisa para entender o nível de consciência do mercado em relação à minha solução. Entender, né, o que que as pessoas acham daquilo, o que que elas já tentaram, o que que elas já ouviram falar, que promessas já foram feitas, né. Entendo esse contexto, né, para depois apresentar uma lista de ganchos, tá. Eu crio uma lista de ganchos, faz um banco, assim, lista mesmo, lista de papel pautado. Cria uma lista de bons motivos para seu público prestar atenção, certo? Eu vou mostrar aqui mais na frente como é que a gente consegue, quais são esses ganchos, né, de onde vêm esses ganchos. Mas são bons motivos para o seu público prestar atenção, de preferência só o seu público prestar atenção. Vou até editar isso aqui, tá. Headlines, né, o que é headlines? Aquilo que eu falei, né, de temas, né. Então eu criei um banco de temas, de assuntos, né, para anúncios, com mais de 100 estruturas diferentes, para você pegar os ganchos, encaixar nos temas e gerar os temas, nas headlines e gerar os temas, entendeu? Então, basicamente, você vai pegar essa lista aqui, misturar com essa, ponto, já saiu as 15 ideias. Rapidinho, rapidinho, entendeu? Mas você tem que ter as listas prontas. Então eu tenho esse banco aqui de headlines e os ganchos eu vou ensinar vocês a fazer. Estrutura, né. E aí, último passo, naquele último lá, depois revisou, mostrou para alguém, pediu uma opinião, escolheu 2 ou 3, agora a gente vai para a estrutura. E aí, o que que eu fiz? Eu compilei dezenas de estrutura de linguagem persuasivas para encaixar nas headlines. O que que são essas estruturas? São blocos de linguagem que você vai usar para montar o seu texto em ordem, né, como se fossem notas musicais. Você faz dó, ré, mi, CTA, dó, ré, mi, CTA, entendeu? Tipo isso aí. Assim era possível eu escrever até 4 campanhas por dia sem bater cabeça. E aí eu me tornei uma metralhadora de anúncios. Uma metralhadora de anúncio e não era qualquer tipo de anúncio não. Eram anúncios que davam uma taxa de clique absurda, com alta qualidade, só com quem eu queria, entendeu. Então assim, por quê? Porque a gente tinha um processo criativo bem definido, beleza. Então como é que você o que é que você tem que saber sobre o contexto, né. Você tem que saber o que que seu prospect já sabe sobre sua oferta. Quantas promessas já foram parecidas, foram feitas antes, né, e qual o nível de competição nas redes sociais, se é único naquele mercado, já tem algum player, já é um mercado concorrido, é ou não é, enfim, né. Isso aqui tem que ser levado em consideração. Você não consegue uma água? Os ganchos. Os ganchos têm que ser algo referente a nós, né, algo referente a nós. Ah, quando eu falo com os terapeutas, vocês olham, né. Quando eu falo com os sagitarianos, eu olho, tá. Então, assim, quando é algo referente a nós, não tem como, né. Eh, as pessoas que amam demais, sabe, algumas pessoas se identificam, é algo referente a nós, certo? Então, entretenimento, né, às vezes o tipo de entretenimento que você consome, né, às vezes, por exemplo, agora uma coisa que está em alta, a série da Wandinha, então, às vezes, poderia ser usado isso aí, a série da Wandinha, para, por exemplo, falar de família tóxica, tá. Então a gente usa o entretenimento para falar um gancho para falar da família Adas, que isso, aquilo, família tóxica, entendeu. Então é mais ou menos isso aí. Notícias urgentes, né, aqui eu coloquei o exemplo do Business Insider, mas podia ser qualquer portal de notícias como G1, eh, sei lá, Forbes, né, então assim, qualquer portal de notícias remete a esse gatilho de urgência, se o assunto for de interesse do seu público-alvo, entendeu. A gente só tem interesse em notícias sobre assunto do nosso interesse, tá. Se seu público-alvo não liga pra política, vai passar reto uma notícia sobre política. Agora se ele liga pra matança de animais na China, então ele pode ser que, né, aquilo engancha a atenção dele, então assim, essa é a lógica, beleza? Começar pelo benefício ou medo, aqui só um asterisco grandão aqui, um benefício ou medo específico, tá? Não pode ser, abrangente aqui, tem que ser um benefício ou medo específico de sua audiência. A própria promessa, né, de uma solução específica também. Basicamente, ganchos são bons motivos para só o seu público-alvo prestar atenção, tá? Lembra dessas observações. E aí eu trago aqui 15 modelos de headlines para anúncio, e aí prepara o print aí para vocês pegarem aí os modelos, beleza? Eh Aí beleza, gerei os ganchos, tô com minha lista de ganchos, aí eu coloco aqui: quem mais quer benefício? Quem mais quer dobrar o faturamento do seu negócio? Quem mais quer anunciar sem pagar gestor de tráfego? Quem mais quer um cupom de 1.200 para anunciar no Google? Quem entendeu? Então assim, você pega e coloca aqui, isso vai substituindo, né, traz as objeções, né. Aprenda a persuadir clientes em 60 segundos sem precisar manipular ninguém, esse aqui é bem legal, tá vendo? E aí você só encaixa aqui, você já vai gerar suas headlines, pu 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 pu, bem rápido. Aqui tem outros exemplos, pode tirar seu printzinho aí, beleza. Como aprender
conhecimento técnico antes que especialista, isso é muito legal. Como aprender a encontrar seu público comprador mais rápido que um gestor de tráfego, sabe. Então assim, só coloca nesses arquétipos aqui, tá. Deixei aqui 15 exemplos aí, podem printar. E aí, pronto, peguei os ganchos, joguei aqui. Massa, bacana, meia hora. E aí, revisei com outra pessoa, dei um tempo, ok. Agora a gente vem para a estrutura. Já tenho os 15, já selecionei, tenho achei 3 ou 4 bons aqui, Felipe, vamos fazer a estrutura agora. E aí eu coloquei para vocês aqui 5 exemplos de estrutura, eu tenho dezenas disso lá, tá, no meu programa de direcionamento em grupo, mas aqui tem 5 para vocês começarem, né. Problema, agitação e solução. Como é que isso funciona? São 3 blocos de persuasão. Primeiro, vai focar no problema, o segundo vai agitar o problema, dando ênfase no que incomoda, né, botar o dedo na ferida, como alguns gostam de falar, e apresentar a solução. Então você vem: "O problema dos terapeutas é que quando eles estão atendendo, eles não conseguem vender as sessões. E aí quando eles lotam a agenda, o outro mês fica todo parado. A solução para isso é um método que continue fazendo vendas enquanto você está atendendo. Para isso, venha para a imersão rotina de venda para aprender a fazer uma estrutura de anúncio que converte, beleza? Então é basicamente isso. Você vê como fica natural, né, o discurso. Aí aqui tem o Paisa, né, não vou passar por cima, não vou dar exemplo em todos não, mas assim, eh, ela traz aqui o problema, agita que nem o PAS, né, lá o primeiro, depois ele invalida as opções, depois traz uma solução e uma ação. Então aqui no caso ele: "Ah, o problema é que é isso e o pior é que eles não vendem enquanto atendem", e e e ainda é pior, porque eles tentam contratar gestor de tráfego, pagar para uma pessoa, não dá resultado, aí desacredita, quer desistir da profissão e adiar o sonho de viver com terapia. E aí o que acontece é o seguinte, você tem que assumir sua rédea e a montar uma rotina de venda, blá 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 blá, entendeu? A ida, né, outro arquétipo de comunicação, né, outro esse é bem conhecido da galera. E é, tipo, muito coringa, né, gente, porque, assim, isso aqui serve de estrutura de linguagem para qualquer coisa, pode ser um story, pode ser um reels, pode ser um e-mail, pode ser um aviso no WhatsApp, pode ser uma página de venda, pode ser um anúncio, tá, pode ser tudo, porque é uma estrutura de linguagem que faz sentido para o nosso cérebro. "Ô, chama atenção, isso aqui é do seu interesse? Então você não quer não? Faça assim, assim, assado para ter", tá. Então é muito, muito distintivo, não é muito, né. Então esse aqui é outro estilo, né, triplo A, atenção, amplie ação, podem tirar seus printzinhos aí. Beleza? Você chama atenção, amplia o mecanismo de atenção e chama para ação. Isso aqui é legal também, você cria um negócio, assim, esquisito com o cérebro reptiliano, você faz dicotomia, depois dualidade, depois curiosidade. E aí montando isso aí, pronto, você sai com uma porrada de anúncios. Só que sem uma estrutura como essas, você levaria horas para criar uma campanha, muitas horas, dias talvez, semanas. Eu já vi gente passar mais de 15 dias e não sair um anúncio. Já vi já vi gente perder o ROI, perder muito dinheiro, porque ficou com o mesmo anúncio rodando 6 meses, e aí foi comendo, assim, o dinheiro, mas não gravava, porque não tinha um processo criativo estruturado, né. Por isso que eu resolvi trazer isso aqui para vocês, tá. Porque agora você sabe que com um processo criativo estruturado, é a chave para encontrar as pessoas certas mais rápido. Mais rápido, muito mais rápido. Você faz aqui, ó, um tapa, tá. Então, como é que você vai adaptar a sua rotina para vender todo dia? Eu comecei a gerenciar várias contas grandes, né. E aí, o que é que acontecia? Eu não tinha uma rotina, toda hora era um desafio técnico diferente. Toda hora, toda hora, toda hora. Cada especialista usava ferramentas diferentes, então era um Deus nos acuda. E eu vivia sem tempo para vender meu peixe, certo. Eu só queria vender no automático, mas meu trabalho era muito manual. Poucos clientes me davam muito trabalho, certo. Eu perdia tempo com atividades repetitivas, né, e a rotina de vendas dele dependia de mim todo dia, então era muita cobrança, assim, era muito cansativo, certo. O sonho de vender todo dia não me trouxe a liberdade que eu estava procurando. Na verdade eu estava investindo 100% do meu tempo construindo a imagem de outras pessoas que podiam me substituir por qualquer motivo. Aí eu me senti sobrecarregado, porque eu tinha agenda lotada, eu tinha muitos produtos para trabalhar, trabalhava muitas horas por dia e vendia menos do que eu gostaria. Vendia não, eu ganhava menos do que eu gostaria, até vendia muito, mas ganhava muito pouco, ganhava muito menos do que eu gostaria. E me sentia vulnerável também, era como se eu não fosse responsável pelo meu próprio sucesso. Eu estava sempre à mercê da performance de alguém, do comprometimento de alguém, né, do desempenho de alguém. Assim como você deve estar, né, sobrecarregado, com a agenda lotada, com muitos produtos, trabalhando muitas horas por dia e vendendo ou ganhando menos ou cobrando menos do que gostaria, né, no final recebendo menos do que gostaria, né. E também vulnerável, porque ainda não é responsável pelo próprio sucesso e continua à mercê da performance de alguém. E isso é uma situação chata de se estar.
Até que eu mapeei minha rotina, né, e descobri os gargalos operacionais, né, assim, de tempo mesmo. E aí eu vi que com as 50 horas que eu pretendia dedicar ao meu trabalho por semana, eu poderia estar impactando muito mais gente. Isso me deu até um frio na espinha, sério, né. Quando eu olhei para aqueles números, assim, eu falei: "Tá, para o mundo que eu quero descer". Porque quem são os verdadeiros inimigos da sua rotina de vendas? O trabalho desnecessário. Tá? Então, muitas vezes a gente perde tempo, né, quando entra para o marketing digital, quando entra nessa de vender online, quando entra nessa de querer lançar produto, criar produto, mentoria, não sei o quê, né. Então, assim, existe muito trabalho desnecessário, todo mundo te falando o que fazer e ninguém falando o que você deve fazer, tá. Então, acaba caindo aí nesse questão do trabalho desnecessário. Outro problema grave é o trabalho interrompido, né, você começa uma coisa, não termina, vai para outra, vai pra trocas ainda, e aí o resultado não vem porque você interrompeu o trabalho. Tá, trabalho fora de ordem, isso aqui é uma outra coisa, porque às vezes a gente não tem a visão geral, né, não tem a visão geral do fim das coisas, como é que é, e aí acaba que coloca as coisas fora de ordem, né, coloca os carros na frente dos bois, tá. E o trabalho repetitivo, esses são os 4 inimigos da sua rotina de vendas. Isso aqui acaba com sua rotina de vendas, tá. Mas se você tirar isso do seu caminho, aí sim, aí sim é possível, tá. O que é que você não pode fazer, né, quais são os pecados capitais, digamos assim, né, não pode ser feito de jeito nenhum. Primeiro, ofender o seu público comprador, não pode, não pode, não pode, porque o perdão não vai depender de você, só vai depender dele, né. Então assim, o que você puder fazer para não ofender seu público comprador, um dia ou outro ele vai acabar comprando de você, tá. A não ser que ele resolva o problema dele sozinho. Desequilibrar a balança entre dar e receber, né. A gente entende, assim, que num relacionamento, por mais que seja uma rotina de vendas, existe uma balança entre dar e receber, tá. Às vezes é sobre dar uma revelação e receber uma quantia de dinheiro em troca, né. Às vezes é tornar a pessoa presente para uma coisa que ela não viu, mostrar um ponto cego, né. Não é bem, dar desconto, nem nada disso que eu quero dizer, nem dar conteúdo gratuito, não é isso, tá. Eu estou dizendo uma questão de relacionamento, entre dar e receber de uma maneira muito mais ampla, beleza. 3, dissipar a atenção da campanha. Tem muita gente que erra aqui, né, vai querendo vender um bocado de coisa, cada hora vende uma coisa e pensando em múltiplas fontes de lucro, na verdade só causa o quê? Embaralha a cabeça das pessoas, embaralha, dá um nó, dá um nó, dá um nó na hipófise, entendeu? E aí dissipa a atenção da campanha. Então é importante que a campanha tenha um norte. E onde é esse norte? Na oferta que a gente vai fazer no final, tá? Porque é a oferta que vai transformar a vida das pessoas. Não adianta. Beleza? Então, demonstrar falta de interesse com a causa, né, demonstrar falta de interesse com a transformação das pessoas. Se de alguma forma, né, as pessoas perguntam, você não responde, as pessoas dão feedback, você ignora, enfim, esse tipo de coisa não pode ser demonstrado de jeito nenhum, né, senão você é cancelado, tá. E como é que eu otimizo esse tempo, né, como é que eu fiz para otimizar esse tempo? Basicamente eu aprendi a definir prioridade, ficou estranha essa frase. Criar um planejamento estratégico completo de todas as metas que você quer atingir, tá? Por períodos, tá? Um planejamento mensal, um planejamento trimestral, tá? Planejamento anual, enfim, definir metas e prioridades. É difícil fazer um planejamento tão longo, tipo 1 ano, mas, assim, um trimestral é bacana fazer, pra gente ir se guiando, né, ter uma visão geral, uma visão mais ampla pra tomada de decisões, beleza? Aí ponto 2, terminar as coisas, gente, terminar as coisas. Começou a implementar, termina, termina, para depois testar, para depois, sabe, às vezes a gente não termina as coisas e, putz, acha que não deu certo, claro, não terminou, tá. Focar no essencial, focar no essencial, o trabalho é infinito, gente, o trabalho é infinito. Todo dia eu acordo aqui para sacudir esse mundo aqui e tornar as pessoas, mais aptas a fazerem o que amam, certo. Então, assim, o trabalho é infinito, eu vou morrer e ainda vai ter trabalho. Só que 80% dos resultados vem apenas de 20% dos esforços. Então tem que focar o quê? Transformar a vida das pessoas, tá. Se o que eu vou fazer agora não for fazer a minha missão principal, que é fazer as pessoas trabalharem com o que amam, não vai servir pra mim, não é essencial, corta e foca no que é essencial, beleza? E aí, o outro pilar foi o seguinte, a automatização humanizada, tá. Eu usei os aplicativos para fazer o que é humanamente inviável para impactar mais pessoas, certo? Então, assim, não é automatizar por automatizar, não é usar robô para ficar mais rico, é para conseguir levar a mensagem mais longe. Os humanos, conseguem compreender quando essa é a causa por trás, entendeu? O robô é chato quando ele não é simpático, mas por trás de toda a automação também bate um coração. Pega essa. Aí eu simplesmente comecei a dar conta de tudo, beleza? E vender muito mais vezes. Isso me fez dar conta de fazer 212 vendas nos primeiros 45 dias que eu comecei esse projeto. Não comecei tem muito tempo não, tá, gente.
613 vendas nos próximos 45, né, a gente já triplicou o número de vendas aí em 45 dias, fruto de muito trabalho. Em 4 meses e meio, a gente chegou a marca aí de 1.465 vendas, acho que a gente já passou aí das 1.500, hein. Mas, na hora do print, né, 4 meses e meio, gente, 4 meses e meio, foi bastante coisa que a gente fez, uma média de 10 vendas por dia, você puxar a conta aí 4 meses e meio, 140 dias mais ou menos, né. Sem deixar o lucro escorrer entre os dedos, essa que é a chave, né, sem deixar o lucro escorrer entre os dedos. Em menos de 6 meses, eu criei um modelo de consultoria, criei, divulguei, vendi e entreguei a consultoria mão na massa, né. Eu participei da criação e divulgação de outros projetos que saíram do zero aos 10K, tá, nesse meio tempo. Eu criei um desafio gravado, criei, divulguei, vendi, entreguei um desafio para mais de 1.000 pessoas. Criei um programa de acompanhamento em grupo, tá, para te ajudar a fazer essas vendas todos os dias. Vendi alguns serviços de alta demanda, né, que são serviços de alta demanda que eu chamo, são serviços que na época que foram vendidos, eles estavam em alta procura. Então tinha muita gente procurando para colocar a estratégia no ar, né, para criar um site, como o pessoal fala. Então, eu vendi isso aqui também. Mentoria avançada, criei minha mentoria avançada. Criei, divulguei, vendi e estou entregando meu programa de mentoria avançada. Então, assim, em menos de 6 meses, olha quanta coisa deu para fazer. Tá? E não funciona só para mim, essa rotina funcionou também para o Isaac, que deixou de ser refém de lançamentos, vou tocar aqui para vocês. Galera, é o seguinte, olha só. Eu tenho um mentor, algumas pessoas sabem, outras não, e eu não conhecia ele presencialmente. Ele tá aqui, ó, Felipe, tá? É um cara que tem me ajudado aí há um ano, aí eu tenho resultados melhores no marketing digital. E ele voltou a morar em Salvador, eu fui pegar ele aqui próximo daqui de casa, ele tá vindo aqui conhecer aqui minha casa. E quando a gente parou aqui na portaria, a portaria me entregou uma encomenda. E olha o remetente, foco no remetente. Foco no remetente. A placona da Edu lá chegou enorme, a do 630 já tinha chegado antes. E aí bem bacana, né, ele deixou de ser refém de lançamento, a gente foi fazendo as coisas aos pouquinhos, ele implementou tudo, e agora ele já chegou no 1.000.000, se eu não me engano, a última notícia que eu soube. Então eu resumi esse processo para poder replicar, tá, em apenas 2 etapas. Quais são elas, Felipe? A rotina de implementação e a rotina de validação, certo? Então são 2 etapas. Primeiro você implementa, depois você valida, depois você repete, né, você implementa mais coisa, valida mais coisa, implementa mais coisa, valida mais coisa, beleza? E aí, enquanto você escala os que você já validou, beleza? Basicamente é isso, mas só tem que focar em 2 coisas agora nesse momento, implementar e validar, tá? Então eu trago aqui para vocês a rotina de implementação. Qual que é o objetivo? Colocar a estratégia de vendas no ar. Beleza? Então eu também dividi essa rotina em tomates. Lá, lembra aqui, vamos considerar cada tomate é meia hora, beleza? Então, 3 tomates, isso aqui por campanha, tá, gente? Por campanha, eu vou criar uma campanha para um produto e tal, então eu vou fazer meu planejamento estratégico, eu vou bater minha meta de faturamento, minha meta de leads, minha meta de cliques, né? Sei lá qual, se for de venda direta, enfim, né? Então, traçar por período, né? Traçar algumas metas aí, fazer esse planejamento estratégico demoraria 3 tomates, 3 meia horas, né, 90 minutos então. E aqui, gente, aí a gente vai para a fase 1.2, que é a fase de copy da campanha. E é aqui que todo mundo se embola, porque são 17 tomates. São 17 tomates, você tem que fazer a big idea, né, de sua campanha, a grande ideia por detrás daquilo, qual que é a nova oportunidade, qual que é o mecanismo único que você traz para resolver aquela oportunidade, certo? E daí você vai derivar o que o script de sua página de venda, para daí você pensar, né, no script dos anúncios, para daí você pensar no script de todos os avisos, certo? E aí, nesse meio tempo, é fácil esquecer alguma coisa e querer passar dessa fase antes da hora, tá? Porque é aqui que o bicho pega. E aí, na prática, o que é que acontece? Você se embola na infraestrutura porque você não tem a copy, certo? Aí você passa para fase 1.3 sem a copy, com tudo isso pronto, tudo isso redondinho, bonitinho, e aí você vai querer fazer sua infraestrutura. Aí você, na hora de falar, o que é que eu boto aqui nesse e-mail? Não sabe. Ah, o que é que eu boto aqui nessa página? Não sabe, porque não fez a copy. Tá? Então, assim, aí você demora muito na infraestrutura, põe a culpa na infraestrutura, mas sinto lhe dizer que a culpa está na sua linguagem, do jeito que você fala as coisas, 90% dos casos, tá? Possa ser que você seja uma exceção, beleza, ótimo, né, mas sempre, se você chegar na parte da infraestrutura com tudo planejado, escritinho, você vai fazer a estrutura funcional em 2 palitos, porque os aplicativos evoluíram muito, eles são bem fáceis, tá? Em 8 tomates você consegue configurar tudo. Beleza? Aí a soma disso aqui tudo dá 28 tomates. Se a gente puxar aí, vai dar o quê? 14 horas. Isso daria para você fazer em uma semana, 2 horas por dia, em 28 dias com meia hora por dia, em 14 dias por 1 hora por dia. Depende do seu ritmo, tá? Se você tiver, pô, você quer fazer em 3 dias, o dia todo, 2, 3 dias, dá pra fazer também. 7 horas por dia, 2 dias você faz, tá?
É puxado, mas dá para fazer, dá para fazer. Eu sinceramente já montei até isso aqui, tudo aqui em um dia, menos de um dia, tá. Eu tô habituado, então assim, dá para fazer. Dá para fazer e funcionou, tá. Funcionou, tá online até hoje, vendendo muito, beleza? Então fase um é isso aqui, certo? E a fase 2 é a rotina de validação, certo? Qual que é o objetivo central dessa fase 2? É vender direto para público frio, ponto. Aí você validou, massa, venceu a barreira que você precisa vender. Vencer para vender todo dia. Não vai dar vender todo dia se for para público quente, gente, sinto lhes informar. Então vai ter que aprender a vender direto para público frio. Como é que você faz isso? Tá, primeiro ponto, você vai validar criativo, são 6 tomates. Isso aqui estamos falando de mais operacional de tráfego, tá. Mas o criativo já está criado. Na fase um você desenhou, já te ensinei a desenhar o criativo, já te dei os modelos, já te ensinei a atrair as pessoas certas, certo? Então elas vão clicar. Ótimo, validou criativo, excelente. E aí a gente vai para o validar oferta, né, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente na última sacada. Só que quando você validou a oferta, aí você vai ver, né, vai precisar mexer, tem uma objeção, tem alguma coisa que eu tenho que mexer, trocar promessa, isso, aquilo, ver se as pessoas estão reagindo à oferta, pronto, validei a oferta. Validei a oferta, vou para a próxima fase, que é aí que a galera acha que mora o segredo, mas o segredo é antes aqui, é criativo, depois oferta. E aí a gente chega para validar público. Aqui é só uma questão de refinar, tá, gente? Onde a gente vai pegar os públicos, a gente já sabe que o criativo é bom e que a oferta vende, agora a gente vai falar, dentre esses públicos aqui, qual que vende mais? Qual que dá mais escala, né? Então a gente vai validar os públicos aqui, mas no final das contas, conforme as coisas vão evoluindo, são sempre os mesmos. Pessoas parecidas com quem comprou, pessoas parecidas com quem cadastrou, pessoas parecidas com quem assistiu. Enfim, porque a inteligência artificial já faz o trabalho, tá? Então vai acabar sempre igual. Beleza, validamos os públicos, agora a gente vai validar o quê? Objeções. Muitas vezes a gente fala: "Pô, tá vendendo legal", mas eu sinto que, pô, tem muita gente clicando e não tá comprando, tem muita gente vendo, chegando na cara do gol e desistindo. Então a gente começa a mapear algumas objeções, né, "Ah, não, tá acontecendo isso e aquilo". É uma objeção que aconteceu comigo: "Ah, não tinha data", né, e aí eu comecei a colocar data nas coisas, enfim. Aí você valida essas objeções, com essas objeções validadas, você vende mais barato, vende mais fácil, você vende mais, beleza? Quando você resolve isso. Aí resolvido isso, passou por todos esses crivos, todos esses filtros, e é muito tempo, tá? Isso aí é papo de pelo menos uma semana, bote aí uns 9 dias, tá? E aí você vai validar o quê? Seu custo por venda. Porque aqui não dá para acelerar, tá, gente? Que a gente tem que pegar os ciclos certinhos da sazonalidade. Então, assim, validar seu custo por venda. Então você vai entender, depois disso tudo, você tirou as objeções, já sabe qual é o público, a oferta já validou e o criativo tá bom, aí você vai descobrir quanto é que você gasta para vender. Com esse número em mãos, aí sim você já pode escalar, mas aqui já é o suficiente para você vender todo dia, tá. Você sabe: "Ah não, eu gasto se eu preciso de, sei lá, R$ 50 para fazer uma venda, aí eu posso botar aqui R$ 100 por dia, e aí eu sei que eu vou fazer 2 vendas", supondo, né, sei lá, depende do seu ticket, né, do que quanto você vai cobrar, beleza. Mas supondo que a minha sessão é R$ 300, eu gasto 50 pra fazer uma venda, então bota R$ 100 e vai vender 2 sessões por dia, beleza, todo dia, entendeu. É basicamente isso que você precisa fazer para vender todo dia, e é isso. Por que que isso dá certo? Por que que isso dá certo? Porque assim você não fica preso na fase de implementação, né, você vai, galgando níveis até que você saia da fase, passe para outra, né, e enxergue o cenário como um todo. Assim você pode validar seu produto mais rápido e principalmente com segurança, porque você não vai colocar, as coisas fora de ordem para não perder dinheiro. Assim você foge da armadilha de escalar prejuízo, né, que eu vejo muita gente aí querendo partir para escalar muito cedo e acaba escalando prejuízo. Eu mesmo já rodei tráfego escalando prejuízo, porque a pessoa não tinha um criativo bom durante muito tempo, assim, e aí ficava apertado, sendo que poderia melhorar e muito, né. Então, assim, é uma armadilha que muita gente cai aí até, putz, até gente grande. E assim você consegue atingir muita gente sem depender de um gestor de tráfego, pô. A chave para vender todos os dias é criar uma rotina de venda diária compatível com sua realidade. Eu não sei quanto tempo você tem livre hoje para isso, para fazer a divulgação do seu trabalho. Eu não sei, você que vai ter, tá? Você que vai, definir isso. E aí você vai montar essa rotina compatível com sua realidade. Não adianta querer forçar a rotina de outra pessoa que, putz, trabalha 12 horas por dia nisso, tem uma equipe gigante, não adianta, entendeu? Então, assim, não adianta tentar fazer a rotina do Pablo Marçal, né, beleza? Então, como lucrar com anúncios sem gestor de tráfego, beleza? Como lucrar com anúncios sem gestor de tráfego. E aqui, gente, vou trazer para vocês a oportunidade do ano.
que vem, do ano que vem. Você pode começar esse ano, você está tendo essa informação em primeira linha, mas essa é a oportunidade do ano que vem, com certeza vocês vão ver isso explodindo e vocês estão sabendo disso em primeira mão. Show de bola. Eu tinha uma agência, né, lá em 2014, quando eu comecei a anunciar, ninguém acreditava em anúncio, preferia o quê? Alguém para cuidar das redes sociais. Se eu vendesse design, eu vendia, se eu vendesse social media, eu vendia, se eu vendesse gestão de tráfego, eu era um herege, tá. Pelos poucos testes que eu já tinha feito, eu sabia que aquilo daria mais resultado para meus clientes, mas no fundo eu só queria aprender a fazer aquilo para o meu negócio, essa é a verdade, tá. Eu falei: "Meu Deus, isso é o futuro, eu preciso aprender". E aí eu insisti muito, eu comecei anunciando no negócio dos outros, como bares e restaurantes. Só que assim, quando você anuncia no negócio local, fica difícil medir o retorno, né, fica difícil. É meio subjetivo, né. Abri um negócio com minha esposa, passei a anunciar os serviços dela, só que era um negócio sazonal, tá, só funcionava no verão. E aí veio o inverno e pensamos: "O único jeito vai ser lançar um produto digital". E aí eu comecei um nicho sensível, gente, um nicho de bronzeamento que era concorrido, que era sazonal, que era sensual e que era barateiro. Olha o problema que eu fui arrumar, né, Leônidas. E aí as coisas apertaram, né. Não vendemos nada no nosso primeiro lançamento, estava sem grana para pagar a fatura do cartão e do aluguel do espaço, aí eu fiz uma loucura, mandei uma mensagem para 30 contatos no meu WhatsApp, oferecendo um pacote de serviço com um descontão por tempo limitado, dei a louca. E para minha surpresa, em menos de 10 minutos eu recebi a TED, na época era TED, na época não tinha Pix não, gente, eu recebi a TED, percebi o poder, né, de uma lista no WhatsApp, mesmo que pequena, eu mandei só para 30 pessoas, acabei fechando novos trabalhos por isso e ganhei mais por isso, e eu precisava replicar, mas na mão não dava. Precisava replicar isso urgentemente, só que na mão não dava. E aí qual que era o desafio? Eu conheci um robô que era melhor que o e-mail, só que na época ele era só funcionava no Messenger, ele só funcionava no Messenger. Até que as regras mudaram e parou de funcionar de uma vez. E aí as regras mudaram de novo e ele começou a funcionar no Instagram. Só que o que que acontece? No Instagram, o clique está cada vez mais caro. Eu não sei se algum de vocês aí está com o anúncio ligado, mas quem tiver pode confirmar. Se você anunciar só no Instagram, tá pesado, tá quase o preço do panfleto já, né. Então, assim, tá cada vez mais caro. E aí, agora, gente, esse aplicativo, esse robozinho, tá integrando com o WhatsApp e tá enlouquecendo o mundo. Pode ter certeza, porque o WhatsApp tem 2 bilhões de usuários, certo? Então ele está enlouquecendo o mundo inteiro. É uma estratégia simples, tá? Basicamente, o que é que você tem que fazer? Divulgar o link. Tá fácil. Agora tá fácil demais, porque é um link, tá? Você pode trazer cliques para esse link de qualquer fonte de tráfego em troca de uma recompensa. Você pode colocar no TikTok, pode colocar no YouTube, pode colocar no onde você quiser, no Instagram, no Reels, onde você quiser, no Story, na bio. Vai divulgar esse link, qualquer fonte de tráfego que você quiser, tá. E aí o que é que acontece? Aí a pessoa vai vir para o seu WhatsApp, já diretamente para o seu WhatsApp, só que não vai ser aquela coisa antiga lá de uma resposta automática lá, ou então esperar você responder. Ela vai automaticamente entrar num fluxo de triagem, certo. São os critérios de autoatendimento para segmentar a oferta ideal. O que que é isso? A gente vai triar os leads. O tráfego vai vir bruto, e a gente vai meio que peneirar quem são as pedras grandes, quem são as pedras médias, quem são as pedrinhas, tá. Então é basicamente isso aí que o fluxo de triagem faz automaticamente respondendo perguntas, tá. A gente vai configurar, fazer perguntas e as pessoas já vão clicando, respondendo e fazendo esse autoatendimento, aqui que tá a chave. Isso faz um autoaquecimento, é um autoatendimento e autoaquecimento da lista. E aí beleza, você direciona a pessoa para a oferta certa na sua esteira, automaticamente. Ou seja, ela se autoaquece, já vai para a solução correta e as chances de conversão são muito, muito, mas muito maiores, certo? Então, basicamente, depois você ainda fecha humanizadamente. Depois que você ofereceu, você ainda pode quebrar objeções e recuperar vendas em aberto, direto pelo WhatsApp, tá? Então isso tudo aqui vai acontecer pelo WhatsApp. E é por isso que é a estratégia do humano. Assim era possível criar uma lista no automático e ter um fechamento humanizado que converte muito mais. Alguns exemplos de fechamentos humanizados aí que a gente fez usando essa estratégia. Então, o que é que você precisa fazer? O que é que você precisa fazer, basicamente? Você precisa montar sua jornada de compra. Oi, tá tudo errado. Configurar o autoresponder no WhatsApp e divulgar o link. É só isso. Será que vocês não contam? Comenta aqui, vocês não contam. Muitos de vocês já têm até, né? Então vamos falar um pouquinho sobre sua jornada de compra. Basicamente, muita gente erra quando a gente vai prometer uma transformação, né? A galera chama de Roma, né, chama de meta, eu gosto de chamar de terra prometida, né? A terra prometida
no caso, atrair cliente, rotina de venda diária, que eu estou prometendo uma rotina para vender todo dia, então essa é a minha terra prometida. Não pode demorar de 6 a 12 meses, não pode demorar demais de conseguir realizar. Não pode demorar mais de 1 ano para você conseguir botar essa rotina para andar, tá. 6 meses é muito inclusive, né. Na minha visão 3 meses é um tempo bom, só que a minha jornada não acaba aqui, tá. Primeiro você vende todo dia, depois eu vou te ensinar a monetizar sua própria lista. Tá, ganhar dinheiro com seus próprios clientes, então ainda tem mais uma curva de aprendizado aí, vai bater os 6 meses, beleza? Então ela tem que ficar aí nesse sweet spot, às vezes a gente costuma, né, principalmente os terapeutas costumam a prometer transformações que demoram demais de realizar, e o que acontece? As pessoas desistem, as pessoas nem começam, muitas vezes, porque: "Pô, tão difícil, né, pra que eu vou começar?", né. É tipo correr uma maratona, pô, correr uma maratona que nada, de 42 quilômetros, botando um pé na frente do outro, difícil. Né. Então, assim, situação prometida precisa ser visualizável e desejável, certo? Tem que ser visualizável. O que é que eu digo com visualizável? Que você consegue pintar na sua tela mental, tá? O conceito de visualizável é essa, dá pra ver de olho fechado. Fecho o olho, vou para o futuro e enxergo a cena, beleza? É isso, que dá pra enxergar de olho fechado, visualizável de olho fechado. E desejável, né, gente, você parou, imaginou, sentiu uma coisa boa, quero isso pra mim, quero uma rotina pra vender todo dia sem gestor de tráfego, quero, pronto, beleza, vamos. Ok, entendeu? É isso que tem que acontecer, beleza? Precisa dividir a jornada em marcos de resultado, tá? Então você vai pegar essa jornada e dividir em marcos de resultado. Isso que eu tô dizendo. Todos os marcos juntos devem demorar de 6 a 12 meses. Porém, os pequenos marcos podem ser mais rápidos e devem, né? Então, eu trouxe aqui exemplos de marcos de resultado. Por exemplo, o meu primeiro marco de resultado é vender a primeira sessão de terapia online anunciando para público frio. Não demora 6 meses para isso. Pode demorar 3 dias, pode demorar 1 dia se a pessoa for ligeira, né. Então assim, esse é o meu primeiro marco, beleza. Aí depois a gente vem para o segundo marco, que é captar clientes todos os dias anunciando para público frio, beleza. É aqui onde vocês estão procurando esse marco aqui. E aí depois surge uma nova questão, que é o quê? Monetizar o relacionamento com a própria base de clientes, que já é uma outra questão, no futuro. Porque você vai falar: "Putz, vendi uma vez só para essa pessoa, não tem lógica. Quero continuar ajudando, quero servir mais e melhor". E aí surge essa terceira necessidade, mas é futura. Primeiro você tem que ter base, então você tem que estar captando todo dia, certo? Então vamos nessa. Como é que funciona aqui o empilhamento de soluções, tá? Primeiro, exemplo aqui, tá? Eu peguei aqui o primeiro marco de resultado. O que é que a gente vai fazer para empilhar soluções? Para fazer nosso mix, nossa esteira, né? Eu gosto de mix, não gosto de esteira, porque esteira é linear, mix é tridimensional, parece um átomo. Hã, você pode vender conhecimento para fazer sozinho, acompanhamento para fazer junto ou fazer pela pessoa. Isso em todos os marcos. E só isso te dá 9 produtos diferentes. Se fossem 3 marcos, né, você pode ter 4, 5, 10, né. Então, no meu caso são 3 grandes marcos, cada um desses 3 eu posso fazer. Pô, tem um desafio, que ensina a pessoa a fazer isso sozinha, eu tenho o creme, que é um acompanhamento para fazer isso junto, e eu não faço mais pela pessoa, né, não tenho mais esse produto, não deu muito certo. Mas esse conhecimento para fazer sozinho funciona bem para o avançado gosta disso. O intermediário ele já precisa mais de mais validação, precisa mais de um acompanhamento, então ele gosta disso, ele gosta de companhia para fazer junto. E aí, tô fazendo certo? Massa, validação. E fazer pela pessoa é mais para o iniciante. Iniciante: "Putz, velho, eu sou muito iniciante, preciso de alguém que faça para mim", né. Isso aí é o que costuma vender, então você tem que entender qual é o contexto do seu mercado, o mercado cheio de iniciante, o mercado cheio de avançado, o mercado cheio de intermediário, né, para você desenhar um produto mais efetivo em relação ao contexto. Show? Então, esses produtos de fazer sozinho normalmente tem ticket mais baixo em relação ao degrau, tá? Em relação à transformação. E o intermediário médio e o iniciante é normalmente mais caro, não é mais caro você fazer pela pessoa, é sempre mais caro, tá? Aqui tem um outro nível de solução que não funciona em todos os níveis, mas funciona também, tá? Que é acesso. É exclusividade e não tem preço, tá? Pode ser um acesso barato, pode, mas é um acesso exclusivo. Por exemplo, assinante de YouTube, por exemplo, portal de conteúdo, tipo Netflix, né? Acesso exclusividade, porque não tem anúncio, porque, enfim, porque não dá para ver se não tiver acesso. Mas, normalmente, essas ofertas de acesso, normalmente são acesso ao especialista nos degraus mais altos, tá. Então, se você quiser acesso à minha casa para eu pegar, botar a mão no computador e escalar sua campanha, vai ser muito mais caro, entendeu. Então é isso, não tem preço. Tem coisas que o dinheiro compra, para todas as outras
existem ofertas de acesso. Show de bola. Então você vai seguir o mesmo processo para o Marco 2, seguir o mesmo processo para o Marco 3, certo? Então, assim, é assim que você compõe esse empilhamento de soluções, tá? É nessa lógica aqui, independente do que você faça, tá? Toda transformação dá para fazer sozinho, dá para fazer junto, ou dá para ser transformado, né? Talvez, talvez. Tem muita mesa quântica aí que faz a distância. Vamos lá. Como configurar o WhatsApp, tá? Então, como é que legal, muito bonito isso aí que você falou, mas como é que eu vou configurar o WhatsApp para fazer esse negócio aí automático? Então, para não me estender muito, tá, eu montei uma playlist não listada só para isso, certo? Então, você pode assistir depois da imersão, basta tirar um print dessa imersão e me marcar no Instagram para receber o link automaticamente, certo? Então, tira aí agora o print, pode tirar a fotinha e me marcar @Felipe do Creme, tá? Para receber o link dessa playlist não listada, onde eu te explico direitinho como é que você faz a configuração dessa ferramenta para você tacar ali pau, divulgar seu link e ser feliz, beleza? O que é que nós vimos hoje, né? Então vamos fazer um resumão de o que é que nós vimos hoje. O processo criativo estruturado para escrever campanhas que encontram as pessoas certas em 90 minutos. Tá? Então, isso aqui é um ouro. As 2 fases da rotina para vender todo dia sem depender de gestor de tráfego. E como vender por WhatsApp e lucrar com anúncios sem gestor de tráfego. Ou seja, você vai vender divulgando o link do seu WhatsApp, que vai fazer o pré-atendimento, vai jogar no produto, na oferta certa, e daí, pronto, você fechou monetizadamente. É isso. Esse é o plano. Beleza? Então, assim, a chave para escalar suas vendas é automatizar a captação e humanizar as vendas. Você tem que atrair as pessoas no automático e vender humanamente, vender humanizadamente, certo? Queria saber de vocês se vale a pena implementar isso aqui que eu coloquei, que eu trouxe para vocês. Vale a pena separar 2 horas por dia para aplicar essa rotina de vendas? Será que vale? Responda aí nos comentários. Vale a pena executar uma rotina que funciona para pessoas como você? Para terapeutas como você? Vale a pena? Vale a pena parar de depositar sua esperança nos outros e assumir as rédeas do seu propósito? Vale a pena ter a confiança que se depender de você vai funcionar? Me responde aí se vale a pena nos comentários. Cida falou: "Felipe, há meses venho tentando ganhar clientes online, mas não consigo. Já já a gente entra nisso, como eu posso te ajudar?" A Marina Cruz colocou aqui: "Quero vender, ainda não tenho equipe e tempo. E tempo eu não tenho. Tempo a gente viu aqui como você arrumar tempo. Será que você não tem meia hora por dia?" Bom dia, meu querido, eu tenho feito isso através do WhatsApp, tem dado certo para mim, gratidão, vou aprimorar cada vez mais. Como pode melhorar isso aí, né? Como pode melhorar? Dá para melhorar muito. Dá para melhorar muito. Eu posso aprofundar muito bem nisso no meu programa de direcionamento. Eu queria saber de vocês se vocês querem que eu fale sobre o meu programa de direcionamento em grupo. Vocês querem me ajuda para implementar essa rotina, entrar em detalhes, colocar, acompanhar a campanha de vocês? Fala aí para mim se vocês querem me ajuda. Está perfeito. Para mim tá ótimo. Ok. Vale a pena? Vale a pena meia hora por dia para vender todo dia, vale a pena? Número 1 falou assim: "Eu desenhei eu desenhei aqui um programa de direcionamento em grupo, do Creme". O que é esse programa de direcionamento, né? Esse programa de direcionamento funciona assim: primeiro, você vai ter acesso à trilha de implementação detalhada da rotina de venda diária, porque aqui eu passei por cima, né, eu te falei por tópicos aqui. E lá dentro do programa de direcionamento em grupo, você vai ter acesso à trilha de implementação detalhada, passo a passo, ferramenta por ferramenta, clique a clique, do que você tem que fazer para implementar a sua rotina de venda diária, tá? Você vai ter suporte, né, um canal de suporte focado em venda diária 24 horas, tá? Um canal que a gente tem no Discord fechado, e aí qualquer coisa que você pode jogar lá. "Ah, fiz um anúncio, o que é que você acha?" Aí joga lá para eu dar um feedback. "Terminei minha página de venda, dá uma olhada." Então, assim, é focado em venda diária. O que você precisar de ajuda da nossa parte para vender mais, né, tanto da minha expertise, né, com conversão, quanto na expertise de fechamento de vendas que o Winnie possa te ajudar. "Ah, não consegui, perdi a venda aqui, tomei um vácuo, tal." O Winnie tem esse traquejo para te ajudar, então, revisa aqui a mensagem que eu estou mandando e manda lá. Então a gente tem esse suporte, esse feedback aí para otimizar, vocês terem resultado maiores ainda, tá? E você também vai ter acesso às oficinas semanais para te ajudar a passar para a próxima fase da rotina. Por exemplo, você está na fase da rotina de implementação, você vai na oficina para te ajudar a chegar logo na parte da validação. Está na validação para te ajudar a chegar logo na parte da escala, beleza?
Então, basicamente isso que você tem acesso. E para quem é isso, né? Para terapeutas independentes que estão sobrecarregados e ainda não conseguem vender todo dia, não querem perder tempo dando ponto sem nó, sabe, fazendo coisa que não era nem para estar fazendo, sabe, aquela coisa de ser ocupado ou ser produtivo, né. Então aqui é para quem quer ser realmente produtivo e ter impacto, beleza? Você será capaz de atrair as pessoas certas, conseguir atrair as pessoas certas, você não vai perder tempo com gente sem noção, tá, porque esse fluxo aqui é justamente para não perder tempo com gente sem noção, esse é o grande problema de você fazer campanha por WhatsApp sem ter configurado aí esse autoresponder, né. Conseguir vender mais com menos cliques, tá, você vai conseguir vender muito mais com menos cliques, porque você está oferecendo a coisa certa para a pessoa certa, né, então assim, você não está tentando botar produto goela abaixo de quem não quer, você está oferecendo a coisa adequada, né, essa triagem, né, esse fluxo de triagem te ajuda a conseguir fazer mais vendas com menos cliques, sem sombra de dúvidas. E aí você finalmente vai ser capaz de começar a faturar com anúncios dia após dia, e saborear o gostinho da rotina de venda diária, né. Sem depender de gestor de tráfego, essa parte é melhor, é bom que sobra mais para você, e você fica mais seguro, né. Porque ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro que você mesmo. Então comprando agora, você vai ter acesso imediato ao arsenal de linguagem persuasiva do Creme, tudo aquilo, né, o banco de headlines, né, as estruturas de gancho, as estruturas de linguagem persuasiva, os blocos, né, as estratégias de venda do Creme, então eu vou detalhar nessas trilhas de implementação, todas as estratégias, né, e como fazer para implementá-las, tá. E modelos de páginas prontos, porque eu vou fazendo e aí eu vou disponibilizando as que funcionam, tá. Eu faço, valido, deu bom, pode usar, beleza? Então eu vou validando, testando e colocando lá o que funciona, sempre atualizando isso aí, esses modelos de página prontos para vocês, tá. O que é que isso pode lhe economizar, né? Basicamente tempo e dinheiro. Você vai ganhar tempo na hora de implementar as coisas, você vai seguir estruturas validadas, disponíveis, e com certeza você vai economizar dinheiro, porque vai errar menos. Tá? Você não vai precisar ficar fazendo teste. Eu já gastei muito dinheiro com teste, pelo menos meio milhão com teste, então você vai acabar economizando dinheiro com teste, tá? Eu vou te entregar as estruturas que funcionam para terapeutas como você, tá? Não vou pegar um negócio que funciona para outro tipo de segmento e botar para você igual abaixo, porque não, tá? Sou especialista em vender desenvolvimento humano, eu sei como é diferente. Você vai ter suporte em até 24 horas. Você vai ter o canal de interações abertas 24 horas, pode ir lá falar sempre com a gente, precisa de alguma coisa, precisa de uma ajuda, precisa de uma revisão, precisa de um feedback, precisa de uma validação, precisa de uma orientação de ferramenta, qualquer coisa, suporte técnico, manda lá que a gente te destrava, beleza? Você vai ter acesso aos tutoriais gravados e você vai ter exemplos e referências de muitas coisas. Vou dar exemplos e referências de tudo que eu falar por lá, para você ter uma noção, beleza? Se você decidir sozinho, né, vai doer. Vai doer tentar e errar, você deve chegar atrasado na maior parte das oportunidades, sinto lhe dizer. E se você não entrar, pode te adiar o sonho, né. Quanto custa para você deixar para depois, assumir a sua divulgação e começar a vender todo dia? Quanto custa para você deixar para depois isso aí? A minha proposta é simplesmente aliviar você, né, aprender a tirar de suas costas toda e qualquer tarefa que seja humanamente inviável, certo? E estimular vocês através de micro vitórias, porque às vezes a gente não enxerga a nossa evolução. E aí fragmentando todas essas tarefas, né, hã, você consegue avançar no seu ritmo e medir o progresso e conquistar as vitórias durante o processo, tá. Você vai ter acesso às oficinas de otimização, que são oficinas, gente, super intimistas, é um grupo super pequeno ainda, então dá tempo de eu dar muita atenção para você nessas oficinas, tá. Então a gente tem a oficina de implementação, tem a oficina de validação e tem a oficina de escala, cada um em sua fase, beleza? Então, lá eu vou poder, eh, ajudar vocês a avançarem mais rápido, né, e manter o foco, porque se você tentar sozinho, o principal objetivo das oficinas é que você não trave em coisas bestas, mas quando você tenta sozinho, às vezes você trava numa coisa que não era nem pra estar travando, você inventa um pré-requisito que nem existia pra chegar no seu objetivo e não era, velho, e não era. Então o objetivo dessas oficinas é que eu possa ter contato com vocês e não deixe vocês ficarem travados, tá. Nem sofrer com o que eu chamo de TDAH estratégico, né, que quando a gente tá sozinho é muito mais fácil de perder a direção e focar no que não é necessário, né, coisa fútil, tá. Então se você vier, vai ser muito mais fácil, você vai ter um passo a passo detalhado para construir um modelo de negócio compatível com a realidade do terapeuta, né, compatível com essa realidade corrida de estar atendendo enquanto vende, coisa e tal, né, e vai ser muito mais rápido, porque você vai aproveitar minha bagagem para ganhar tempo, errar menos e ter resultado muito mais rápido. Será que não vale a pena? Comando de resgate da mente de impacto, né, você vai ter acesso à rotina de venda diária, né, que são as trilhas de implementação para captar todos os clientes todos os dias, cada uma das estratégias tem uma trilha específica. Você vai ter acesso à oficina de implementação quinzenal,
para copy, página criativa, onde a gente vai poder discutir sua linguagem, dar uma refinada, melhorar suas taxas de conversão, tanto nos criativos quanto suas páginas, né, quanto todo o seu material escrito, tá? Tem as oficinas de campanha, onde eu vou poder olhar suas campanhas, abrir suas campanhas, otimizar também, né, e escalar suas campanhas junto com vocês. Então, assim, ensinar, passar um pouquinho da experiência que eu tenho com o tráfego para vocês conseguirem lidar melhor e ter resultados melhores com suas campanhas. É de total interesse do Creme que vocês decolem. Então, comprando até hoje, né, se vocês decidirem entrar até hoje, vocês vão ter acesso ao planejamento VIP, que é uma sessão individual de planejamento estratégico. Agora a gente está chegando no final do ano e planejamento é um grande diferencial para vocês conseguirem se organizar e ter mais resultado, tá? A gente chegando nesse final do ano é uma ótima época para a gente sentar, botar a bola no chão, planejar para começar com o pé direito o ano que vem, colocar para funcionar essa nova oportunidade aí que eu trouxe para vocês, tá? Vocês vão ter acesso ao QG do Creme, que é esse grupo de validação e feedback, né, no suporte no Discord, tá? E comprando hoje também, você leva a sessão 360 graus, certo? Essa sessão 360 graus é uma sessão individual para melhorar sua copy, a copy de sua oferta e que você consiga vender mais. Então, entrando hoje, você vai ter 2 sessões individuais comigo. Você vai ter uma sessão do planejamento VIP, que eu vou entender seu negócio, fazer o planejamento, e a outra sessão é para a gente melhorar a copy da sua oferta, tá? A gente vai decidir, não, a gente vai fazer 10 mil com essa oferta de 1.000 aqui, e aí a gente vai pegar e melhorar essa oferta para que você consiga chegar aí nos seus objetivos, né? Bater as metas do planejamento, essa é a ideia. E aí, mesmo que você não tenha campanha, né, ou não saiba por onde começar, eu vou trazer essa clareza, esse planejamento para você, tá? Para que você consiga, né, já ir fazendo suas primeiras vendas. A ideia é essa, agilidade, beleza? E aí eu queria saber de você, valeria a pena? Se eu tivesse que cobrar aí para você os 4.000 da minha mentoria de escala, valeria a pena? Valeria a pena se eu te cobrasse os 10.000 que essa rotina pode te colocar no seu bolso, sei lá, daqui para janeiro? Valeria a pena? Valeria a pena se você aprendesse uma vez comigo e para sempre pudesse repetir isso com quantos produtos você quisesse, valeria a pena? Se você deixasse de ser sobrecarregado e se tornasse estimulado, né, se deixasse de ter sua agenda lotada, trabalhar muitas horas por dia e receber menos do que gostaria, né, você conseguisse focar em um produto só que vende, conseguir vender todo dia e aumentar o valor da sua hora, valeria a pena você me pagar R$ 10.000 por isso, gente? Bota aí no chat se valeria. Só que vocês não vão ter que pagar isso não, só hoje, né? Só hoje, eu não sei, isso aqui ficou para vocês, eu não sei por quanto tempo isso vai ficar no ar, mas tá um absurdo esse preço de barato, tá? Então vocês só vão ter que pagar R$ 500 por trimestre, tá? Vocês vão ter 90 dias de acesso a minha programa de direcionamento em grupo focado em venda diária. Tá tudo errado aqui no slide, né? Mas vocês entenderam. R$ 500, aplicando hoje, você paga só R$ 500 e tem direito a 90 dias de acompanhamento em grupo, focado em venda diária, tá? Vocês vão receber também o planejamento VIP, que eu vou sentar com vocês individualmente para planejar os próximos 3 meses do negócio de vocês, tá? Tem outra sessão individual, que a gente vai chegar a melhorar a copy da sua oferta para vender mais, tá? Então, tudo isso aqui, se você aplicar hoje, a gente começa. Porque esse grupo é onde eu posso diluir o preço da minha hora e, ao mesmo tempo, conseguir dar atenção e tirar dúvidas pontualmente, né? A Sofia que está aqui, ela pode confirmar nos comentários aí que é um grupo pequeno, bem intimista, onde a gente consegue olhar para um negócio do outro com bastante exclusividade, beleza? Agora, uma coisa que eu vou garantir para vocês é o seguinte, eu vou subir esse preço conforme o grupo for aumentando. Isso aí é certeza, porque se você viu essa oferta, eu acho que você tem que aproveitar enquanto você pode, porque eu não vou repetir esse preço com certeza, né? Ou batendo a cota que eu tenho em mente aqui de pessoas, ou virando o ano, esse preço vai subir, tá? Então, assim, conforme o grupo for aumentando, esse preço só vai subir, esse preço não vai abaixar. Se você entrar agora, você vai conseguir renovar por esse preço. Então, é uma super oportunidade de você garantir aí uma mentoria pelos próximos meses aí, por um preço super em conta, para te dar um retorno muito grande, beleza? Agora você precisa decidir se você vai tentar sozinho e correr o risco de cair nas velhas armadilhas de sempre, ou você vai entrar no Creme, crescer junto com o meu direcionamento e o apoio do grupo, beleza? Qual é que é a sua garantia? Entrando agora, você tem 15 dias de garantia incondicional para experimentar e decidir se é para você. Assim, você pode entrar, olhar tudo que tem por lá, baixar os materiais, participar das oficinas. E se mesmo assim você quiser cancelar sua compra por qualquer motivo, você pode fazer direto pela plataforma, sem burocracia, ou falar com o meu time que a gente devolve o seu dinheiro, beleza? 15 dias aí para experimentar, sem compromisso. E em pouco tempo você será capaz de conseguir atrair as pessoas certas, tá? Colocar estratégias de vendas para funcionar,
fazer anúncios que geram vendas todos os dias por R$ 500 por trimestre, gente. Tá ridículo isso aqui, tô com vergonha desse preço, eu vou sumir, se não aplicar agora, não chamar meu time aqui para aplicar agora, eu vou subir esse preço daqui para o horário do almoço, tá? Porque tá muito barato, esse acompanhamento é bem VIP, eu vou estar de perto olhando o seu negócio, não tem como dar errado, tá? Então, assim, faz lá, questão de condição de pagamento, você discute aí com o INE do meu time, ela vai te dar as instruções, pode ser Pix, pode ser cartão, pode ser uma parte do Pix, pode ser uma parte do cartão, pode ser uma parte do cartão, uma parte em outro, isso aí você resolve questão de pagamento com ela, mas chama ela lá, tá? Dá um oi, aquele WhatsApp mesmo que te manda os avisos, beleza? E aí, aplica hoje, dá um oi aí, que você já garante as sessões VIPs, né? Para quem aplicar hoje, vai ganhar a sessão individual de copy para oferta e a sessão individual de planejamento estratégico. Eu estou fazendo isso por quê? Para vocês agirem rápido, né? Para vocês agirem logo. Que eu sei que se você deixar para depois, o depois pode ser nunca, e isso vai atrasar o seu resultado, vai atrasar o meu resultado, vai atrasar o resultado dos seus clientes, que vão ficar sofrendo porque você não atendeu ninguém, vai atrasar o planeta Terra como um todo. Então, assim, eu quero acelerar. Então, eu estou aqui fazendo essa oferta para quem quer acelerar junto comigo. E quem quer acelerar junto comigo hoje vai entrar e vai ganhar uma sessão individual de planejamento, certo? E uma sessão individual de copy para oferta, para não ter erro, para ganhar muito dinheiro, tá? E aí eu queria abrir agora aqui um momento para dúvidas, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre tudo que a gente falou aqui hoje, tanto sobre a rotina de vendas, tanto sobre o programa de acompanhamento. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Sofia falou aqui: "Faça, as oficinas são ótimas". Grupo pequeno ajuda demais, abre muita mente. Show de bola. Pagamento no cartão, a Gabi perguntou. Tem sim. Acho que parcela tem 12 vezes, pode usar um ou mais cartões. Só chamar aí meu time. Vê se esse link funciona aí, por favor, gente. E aí, eu não sei se é esse mesmo, mas acho que é. Clicar aí, você pode falar aí com o meu time para acertar aí o pagamento do creme, beleza? Então, lembrando que hoje, entrando hoje, a gente já vai marcar a sua reunião individual para fazer o planejamento, beleza? A gente já começar o ano metendo bala. Nem precisa desligar as campanhas, na verdade, viu? Que eu vou dizer para vocês. Uma surpresa que eu tive esse ano foi que meu maior faturamento foi primeiro, segundo e terceiro de janeiro. Isso quer dizer o quê? O que é que eu aprendi com isso? Virada de ano é bom para vender desenvolvimento humano, bom demais. Essa sensação de primeiro de janeiro dá muito certo com as pessoas, tá?